Bom dia, meninas! Bom dia, pessoal! Vamos chegando para mais uma live Terapia pela Palavra. Vou dar um tempinho aqui para vocês chegarem, para a gente começar. E a gente vai continuar hoje no livro de Gênesis. Tem tanta riqueza nesse livro, gente, tantas coisas para a gente aprender. E hoje em especial eu tô energizada. Ontem eu tive um encontro com uma amiga querida, um encontro que seria de trabalho, pra gente falar sobre trabalho, e acabou que o encontro começou às 6h30 e terminou 10 da noite. Essa é a grande graça dos encontros e das conexões edificantes, e é esse o propósito aqui do nosso momento. Trazer para você conexões edificantes. Sejam muito bem-vindas, tenham um bom dia. E hoje a gente vai falar então, a gente vai continuar no livro de Gênesis, no nosso devocional aqui de terapia pela palavra de Deus. Então a gente vai falar sobre os conteúdos aí que estão dentro de você, que vêm até você, te trazendo às vezes dúvidas, te trazendo insatisfação, te trazendo incertezas da direção, e a palavra de Deus como bússola para nós, certo? Então hoje a gente vai seguir no livro de Gênesis e vamos falar da Torre de Babel. Ontem nós falamos sobre o quanto não nos responsabilizarmos pelos nossos atos nos prejudica, e o quanto isso inclusive segue para nossa descendência, o quanto eles recebem toda essa carga emocional, espiritual também, porque nesse momento aqui a gente está falando da espiritualidade. Então, o quanto eles recebem toda essa carga das nossas más decisões. E hoje eu quero falar para você sobre o depois, sobre o resultado de toda essa carga, de tudo aquilo que a gente decide fazer, às vezes pela centralidade do nosso coração, pela nossa natureza caída. Então a gente toma decisões erradas e essas decisões vão se perpetuando. Mas graças a Deus é que Ele, sendo nosso Pai amoroso e misericordioso que é, Ele nos orienta a seguirmos de forma a nos aproximarmos daquilo que Ele quer para a nossa vida, né? E seguindo o livro de Gênesis não foi diferente. Então, depois de Noé, que a gente conversou sobre toda as gerações aí com cargas emocionais negativas, e essa carga emocional, esse padrão repetitivo sendo quebrado. Se você não viu, assista a live de ontem que você vai entender do que eu tô falando, porque a gente vai seguir aqui num estudo síncrono, né, cronológico a respeito do livro de Gênesis e linkando com as suas emoções. Então, houve uma quebra de padrão ali naquelas gerações futuras e houve então um novo recomeço, uma nova oportunidade para as gerações depois do pecado original, certo? Da primeira queda do homem. E aí a gente chega então em Gênesis 11, onde nós temos a informação sobre a Torre de Babel. Para te contextualizar, depois de Noé, né, enquanto houve toda a repetição de padrão, esse padrão foi quebrado, então novas conexões foram estabelecidas, porém existe o livre-arbítrio, existem as escolhas, existem caminhos aí que a gente escolhe seguir. Então, mesmo com essa quebra de repetição de padrão, a partir daquela descendência ali de Adão e Eva, uns foram para um lado e outros foram para outro lado. E aí houve então aquela porção corrompida. E aí veio então a história de Noé, o dilúvio, e a terra foi repovoada. Mas mesmo a partir dessa repovoação da terra, existem conteúdos. E aí entra a psicanálise. O que acontece dentro de você? Você pode ter um irmão e uma irmã, vocês foram criados da mesma forma, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados da mesma forma, tiveram as mesmas oportunidades, mas fazem escolhas diferentes. Por quê? Cada um tem o seu senso de entendimento daquilo que acontece na vida, cada um tem um poder de resistência diante das frustrações da vida, então cada um faz as suas escolhas de formas diferentes e por isso sempre tem essa divisão aí, sempre tem aquele que vai para um lado e aquele que vai para o outro.
E após o dilúvio, mesmo com a terra repovoada, isso não foi diferente. E chegamos então no capítulo 11 de Gênesis, onde nós vemos um povo que encontrou seu lugar de descanso, e aí eles puderam então se restabelecer. Mas aí eles olharam aquilo e começaram a se achar muito bons. E eles olharam aquele lugar e falaram assim: olha, vamos edificar para nós aqui uma cidade e uma torre bem alta que alcance o céu. Só que olha a intenção do coração deles ao construir essa torre. Uma torre cujo topo chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles queriam, em primeiro lugar, ser conhecidos, que o nome deles se tornasse célebre, e depois que eles não fossem espalhados por toda a terra. Peraí, mas quando Deus criou Adão e Eva, a ordem foi: multipliquem-se, espalhem-se. Esse era o plano original de Deus. E, gente, na minha vida, na sua vida, é isso que a gente faz. A gente olha lá para o nosso coração centralizado. O que eu estou querendo? Pensando aí na psicanálise, né? O que vem do meu impulso, do meu desejo mais arrebatador? O que vem do meu impulso é fazer XYZ. E aí eu nem paro para pensar e para me conectar com Deus, com o meu Criador, para entender se aquilo é vontade dele também para minha vida, ou se é só a minha vontade. Mas aí eu quero fazer, eu vou lá e faço e pronto. E aí estou fazendo aquilo de acordo com o que é a minha vontade, então vem as consequências daquilo. E aqui na Torre de Babel, eles queriam edificar. Bem-vindas, meninas! Bem-vinda, Aline! Já comecei aqui, já tô no adiantado aqui da nossa palavra. Estamos falando ainda de Gênesis, estamos lá na Torre de Babel, gente. Então, o que acontece? Eles decidiram, então, fazer aquela torre, edificar aquela cidade, edificar aquela torre, uma torre que chegasse até o céu. Mas não era para glorificar o nome de Deus, não era para ajudar as pessoas, para eles morarem juntos, para eles terem conexão. Não, era para que o nome deles estivesse ali em evidência, para que eles fossem celebrados e para que eles não se espalhassem. Então eles queriam ir contra a primeira ordem de Deus ao criar o ser humano. A primeira ordem de cresçam, multipliquem-se, espalhem-se e povoem essa terra. Foi para isso que Deus guardou a família ali de Noé, para ele separar então a família, os animais, para que no momento oportuno eles saíssem da arca e povoassem a terra. Mas aqui eles decidiram que não, que eles iam fazer diferente. Só que Deus sabe de todas as coisas. E o que eu quero trazer para você hoje é isso. Qual é a intenção das suas ações? Para tudo que a gente for fazer, gente, primeiro a gente tem que olhar para dentro de nós e pensar: o que me motiva a fazer isso? Por que eu estou com vontade de fazer isso? Qual é a minha motivação? O que acontece aqui dentro de mim que me impulsiona para fazer determinadas coisas? Então, a partir desse impulso, eu entendo a minha motivação. Só que a motivação vem com uma intenção. Tá, eu quero fazer, eu entendi minha motivação, mas qual é a intenção? O que eu quero receber com isso? O que eu quero provocar com isso? E hoje nós estamos falando da intenção. Nós falamos ontem de desejo e hoje nós estamos falando da intenção desse desejo. Porque o desejo, ele nunca é puro. Nunca é, eu quero por quê? Porque eu quero. Não. Como diz o Dani, meu filho, porque eu quero não é resposta. Ele fala, porque sim não é resposta, porque não é resposta, porque eu quero não é resposta. E ele tá certo, não é resposta mesmo. Porque a gente sempre tem que entender o que tá por trás daquilo, por trás daquele nosso movimento. E esse, gente, é um processo que a gente faz em busca do autoconhecimento, em busca de entender aquilo que está dentro de você. Quando você para, silencia tudo do lado de fora, silencia aquela tagarelice da sua mente e volta ali,
para dentro de você, para dentro do seu coração e presta atenção em que sentimento aquilo traz para você, que pensamento te ocorre diante da necessidade de fazer determinadas coisas, você começa a se conhecer e você sai então do lugar de refém do seu impulso, porque nós temos impulso e o impulso vem como a onda do mar, assim, ó, vem, se você não tiver desperta ali, você toma um caldo. Cai mesmo, não tem jeito. Então, quando você começa a treinar o seu olhar para dentro de você, você começa a entender por que você faz o que faz, qual é a origem daquilo que você quer fazer, qual é a intenção do teu coração, o que você espera receber com aquilo. E com isso você evita dores desnecessárias, você evita frustrações, você evita criar expectativas que não vão ser alcançadas, você evita uma série de coisas e a sua vida fica muito mais leve, muito mais tranquila, viu? E aí o que acontece? Como Deus sabe de todas as coisas e Ele sonda o nosso coração, Ele sabe da nossa intenção, Ele, muito sabiamente, olhou lá para aquela galera e falou, opa, peraí, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Ou seja, ele olhou e falou, gente, eles estão pirando, eles estão querendo ir para um outro. Eu falei para ir para cá, eles estão querendo ir para lá. E eles falam todos a mesma língua e todos estão se convencendo, um convencendo o outro de que é um grande negócio construir aquela torre para que eles sejam exaltados e para que eles não se espalhem. E aí Deus falou, bom, se seguir nessa linha aqui, realmente eles vão conseguir o que querem, vão se juntar aqui e não vão seguir com o plano original. E aí o que Deus fez? Vou lançar uma baguncinha aqui nesse povo para eles se confundirem um pouco e pararem com essa palhaçada de se unirem para fazerem o que não é para fazer. E aí, então, ele no versículo 7... desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então ele lançou todas as línguas diferentes ali e eles começaram a um não entender o que o outro falava. E ao não se entenderem, não seguiram com o plano. E a não seguirem com o plano do coração caído deles, o plano de Deus é que foi... que seguiu em continuidade, porque aí, olha, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, cessaram de edificar a cidade. O Senhor os dispersou por toda a superfície. Ou seja, o primeiro plano, o plano original, foi concretizado. Eles pararam de querer aglomerar ali, de ficar só ali, eles se dispersaram e povoaram a terra. Então, a ordem inicial de crescer e multiplicai-vos e povoem a terra, ela foi cumprida. E com isso, gente, qual que é a proposta desses nossos devocionais, né? É ler a palavra e buscar o entendimento para os nossos dias. Buscar entendimento para as questões práticas aqui da nossa vida, para que a gente consiga seguir adiante, tendo como guia a palavra de Deus, que é o manual de sobrevivência do ser humano. É o nosso manual, é aqui onde tem todas as informações que a gente precisa, certo? E aí, quando eu olho para isso, eu penso, então, na natureza do nosso coração centralizado, em que a gente quer fazer tudo o que a gente quer apenas, e sem se preocupar com o que é da vontade de Deus, o que é plano de Deus para a nossa vida ou não, a gente simplesmente faz. Então, o primeiro ponto é entender a intenção do seu coração. E o segundo ponto, que me deu um insight aqui, que é em relação à aglomeração, ao não dispersar-se. Então, assim, quando a gente pensa em internet, em algoritmo, a gente vai para aquele lugar que eu comentei ontem, que é cuidado com o seu desejo. E para ter cuidado com o seu desejo, você precisa prestar atenção com o que você se alimenta, o que você está trazendo para dentro de você. E aí, trazendo para o tema de hoje, que é a intenção, o que você retém como alimento para você motiva
alguns desejos seus e com algumas intenções que podem não ser as melhores para você. Só que aí, o que acontece hoje na internet com o algoritmo? Você começa a ver uma determinada coisa. Passa um videozinho para você aí no Reels, no TikTok, um videozinho que de repente desperta uma coisinha em você. Você sabe que aquilo não é muito legal, mas você assiste aquilo, você permanece naquilo e quanto mais daquilo você vir, mais daquilo vai chegar para você, porque o algoritmo faz isso. Ele está de olho em você, ele está vendo tudo que você faz, onde você clica, o que você está buscando e ele vai te entregar mais daquilo. Aí a gente entra aqui na Torre de Babel, na necessidade do povo do ajuntamento, do aglomerar-se, do não espalhar-se. E aí eu penso, sabe em que, gente? Quando eu imagino o plano deles dando certo, se tivesse dado, eu imagino uma torre lá imensa, aquele povo tudo dentro da torre, falando a mesma língua, todo mundo ali, ó, fechado naquele mundinho, sem buscar coisas novas, sem aprender, sem crescer, sem sair daquele lugar, naquela inércia de ficar recebendo mastigadinho o que os líderes de repente trouxessem para eles ali daquela tribo, sem contestar, sem analisar, sem buscar a sua própria verdade. E é isso que acontece com a gente nos dias de hoje. A gente fica engolindo tudo que a internet traz, todos os padrões que a internet traz, a gente fica engolindo, sabe? A seco, às vezes desce rasgando, mas você engole e você até replica. Então existem falas sendo replicadas, comportamentos sendo replicados e coisas que te afastam daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus te criou para ser, do propósito dele para tua vida, da vontade dele, que é legal para você. Porque é a vontade de um pai, e um pai não quer algo de ruim para o seu filho, certo? Só que aí, tal qual aconteceria se Deus não tivesse reorganizado ali toda aquela aglomeração, o que aconteceria seria então essa alienação. E hoje, pensando em intenção, eu quero te pedir para olhar para a sua intenção, juntando o desejo da live de ontem com a intenção de hoje que nós estamos falando, para trazer para você ser mais crítica. Crítico também, né? Temos homens aqui na nossa live, sejam bem-vindos. Para vocês serem mais críticos daquilo que chega até vocês. Olhem, contestem, busquem a verdade, qualquer coisa que seja dita. Mesmo aqui o que a gente conversa, ninguém é dono da verdade absoluta. Então, as lives da manhã são lives para te estimular a um relacionamento com Deus, para te estimular a conhecer a palavra de Deus, a ler a Bíblia, meditar sobre a palavra, a se compreender ali como filha de Deus e compreender isso aqui, ó, isso aqui como um manual para sua vida. Um manual de sobrevivência, um manual além de sobrevivência, porque não é para você sobreviver de qualquer maneira, é para você viver uma vida abundante. Então essas lives da manhã são para te estimular a se relacionar com Deus e ter uma vida abundante e sair da inércia, sair da alienação, sair desse lugarzinho, ó, que tá o mundo querendo te enfiar ali, querendo fazer você, eles pegam uma caixinha, pegam você e ficam te espremendo ali, ó, te moldando, para te enfiar naquela caixinha onde você não cabe, em lugares que não são para você, não são seus, não são lugares que Deus criou para você. Então, gente, a live de hoje é essa, para você olhar para a sua intenção, para você olhar para o seu coração e entender quem é você, para que você foi criada, como é que você funciona, porque tem pessoas, inclusive eu comecei hoje falando, né, que ontem eu tive um encontro super legal, né, com a minha amiga, a Jéssica, uma querida, que me ajuda muito, ela é dessa área e ela me orienta e a gente faz alguns trabalhos juntas. E ontem a reunião foi de trabalho, mas também foi de muita conversa, de muita risada. E nós duas super expressivas, tal, e a gente comentando, né, dos nossos maridos que são mais calminhos
e dos nossos filhos que são como nós. São super expressivos também, super agitadinhos. E aí eu comentando com ela do meu filho, que ele trouxe uma situação e falou assim: papai, o que você acha de tal coisa, meu marido? Ah, que legal, filho. Aí, mamãe, o que você acha? Eu, nossa, filho, que legal, uhul. Aí ele: papai, você não pode falar um pouco mais animado assim que nem a mamãe? E aí eu expliquei pra ele: filho, o papai é o papai. Ele tem o jeito dele, ele se expressa do jeito dele. E eu me expresso do meu jeito. E você é parecido com a mamãe, então por isso que você gosta do jeito da mamãe. Mas o papai também tem o direito de ser ele. Olha a Aline falando: essas lives estão me despertando para coisas que achava que não tinham relevância na minha vida. Estão abrindo os meus olhos. Glória a Deus, Aline. Glória a Deus. Essa é a intenção. A intenção dessas lives não é que eu fique aqui falando e vocês dizendo amém para tudo que eu falo, não. A intenção aqui é trazer para vocês um caminho. Eu quero ser a facilitadora do seu caminho de conexão com Deus, de relacionamento com Deus e de busca, sabe? Daquilo que te move, daquilo que é para você. Essa é a intenção. Gente, mas aí, né, voltando pro Dani, aí eu expliquei isso para ele, ah, mamãe, mas é que eu gosto tanto quando você fala assim, uhul! E o papai só fala assim, ai, que legal. Eu falei, mas filho, esse é o jeito dele, não quer dizer que ele não ache legal. Então, gente, essa é a ideia de você examinar a intenção do teu coração e, consequentemente, examinar a intenção do coração do outro. Examinar a intenção daquilo que chega para você. Tem pessoas que chegam para somar, outras chegam para dividir, outras chegam para subtrair, entende? Então, é como dizem, né? Tem uns que são para juntar, outros são para espalhar. Então, queira aqueles que estão para somar e para juntar, para colocar você em lugares, em conexão com pessoas que tenham aí os mesmos valores e princípios que você, não que se expressem igualmente como você, porque existem temperamentos, existem personalidades e traços de caráter, como a gente fala aqui, existe um monte de coisinhas aí que te constituem, que fazem você assim, do jeitinho que você é. E é desse jeitinho que você vai seguir a sua vida e vai alcançar as suas conquistas e vai ser você. Porque a ideia é, Deus te fez Maria, então seja Maria. Não queira ser a Joana, porque a Joana é a Joana. E ser Joana tem suas dores e seus ganhos, assim como ser Maria. Então pronto, seja você, na sua totalidade, na sua integralidade. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para você aqui, pensando na Torre de Babel. Qual a intenção do teu coração quando você faz o que faz? A intenção deles era se exaltar e se juntar. Enquanto que Deus nos pede para que a gente diminua, para que Ele cresça. E nos pede para que a gente se espalhe, para que a gente vá para o mundo e fale dele, para que a gente povoe essa terra de pessoas com o coração inclinado para a verdade. Então, Deus veio e deu um jeitinho ali de organizar as coisas. E é isso que Ele faz comigo e com você. Quando a gente está caminhando para o centro da vontade dEle, as coisas estão seguindo bem, você vai sentindo no seu coração. Você vai sentindo entusiasmo, você vai sentindo a aprovação de Deus, você vai sentindo paz. Quando você está caminhando para longe, para um lugar que não é aquele que Ele tem para sua vida, você vai sentir também. Só que você vai sentir incômodo, você vai sentir desassossego. E aí veio esse tipo de sentimento? Para tudo. Ora, busca no teu Pai. O que eu não estou vendo aqui, Senhor? O que eu estou deixando passar aqui? Me ajuda a entender e a enxergar. E Ele vai te ajudar. A mensagem de hoje é essa, gente. Então, sejamos inteiros, sejamos íntegros naquilo que nos constitui e naquilo que movimenta a nossa alma, naquilo que está no mais profundo do nosso ser, porque é isso que Deus traz pra gente. E quando a gente entender que a gente está ali desviando um pouquinho do caminho, que a nossa intenção não tá legal, ou que o que vem de fora não tá legal pra gente, com o que condiz com aquilo que a gente entende que é importante, com nossos valores, princípios, objetivos, entendeu que tá destoando? Dá uma parada. Para,
reavalia, recalcula a sua rota, repense naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando na internet, naquilo que você está colocando para dentro de você como alimento, para dentro da tua casa como alimento para você, para os seus filhos. Repense, reorganize, corrija o que tiver que ser corrigido e siga, porque a vontade dele realmente é boa, agradável e perfeita. E quando a gente está no centro dessa vontade, vem paz para o nosso coração. Tá legal? Essa é a mensagem de hoje, gente. Preciso ir, como vocês sabem, um tempinho aqui dessa manhã é rapidinho, só para despertar em você a vontade de conhecimento, de entendimento, para que você busque por você mesma, para que você cresça, aprenda, para que você aprenda a criticar aquilo que vem de fora de forma saudável, olhando para dentro de você e vendo, encaixa aqui? Encaixa. Então eu vou seguir. Não encaixa. Então recalcula a sua rota, certo? Vamos orar? Querido Deus, Pai amado e adorado, muito obrigada, Senhor, por todo o teu amor, por toda a tua paz, por tudo que o Senhor nos traz de entendimento, de revelação, de compreensão, de direção, Deus. Obrigada pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Obrigada por ser um pai de amor, um pai que instrui, um pai que orienta. Obrigada por nos direcionar para o centro da tua vontade, porque é lá que nós queremos estar. Muito obrigada, Deus, por essa manhã. Abençoe a todos que estão aqui nessa live. Abençoe o nosso dia, Pai. Consagramos ao Senhor o nosso dia, para que tudo quanto fizermos seja para honrar, glorificar e louvar o teu santo nome. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, pessoal. Um beijão para você. Vou correr lá que o dia nos espera. Beijo, fiquem com Deus.